Senta que lá vem história. Nós vamos conhecer a origem de Leonel Brizola e do PTB até chegar a Roberto Jefferson. Começo por contar para quem não sabe que a Segunda Guerra Mundial foi contra os nazifascistas. Sim, alemães e italianos extremistas de esquerda. Isso é redundante, né, pessoal? Bom, os aliados, 23 países liderados pelos Estados Unidos e Inglaterra, lutaram contra Hitler e Mussolini. E Getúlio Vargas estaria com esses dois, não fosse o presidente Roosevelt dos Estados Unidos. O Brasil só declarou guerra contra o eixo, Alemanha, Itália e Japão, depois que 14 navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães, no período de 1940 a 1942. Os últimos ataques navais deixaram mais de 600 mortes, incluindo mulheres e crianças. Formou-se então a tempestade perfeita contra o amor que Getúlio nutria pelos compadres ditadores Hitler e Mussolini. Pressionado pela opinião pública, o ditador tupiniquim não teve saída, disse sim às forças aliadas. Para mudar de lado, o Brasil ainda pegou milhões de dólares dos americanos para implantar aqui a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Para sorte nossa e azar do Getúlio, a vitória dos aliados reforçou a ideia do mundo livre, estados democráticos de verdade. E o Brasil do Estado Novo era tudo, menos uma democracia. O regime era autoritário, centralizador, intervencionista, estatizante, repressor e censor. Era tudo de ruim. Getúlio Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, nos moldes da propaganda nazifascista, para dar ao país uma identidade nacional. O DIP ditava as diretrizes doutrinárias do regime e o combate a qualquer movimento ou pessoa que atrapalhasse os planos de Vargas. Esse é o grande ditador que continua a ser idolatrado, homenageado por políticos que se dizem democratas modernos, como Ciro Gomes, Roberto Jefferson e outros. Não devem conhecer a história para saber que Vargas fechou o Congresso e implantou a Constituição de 1937, que dava a ele poderes absolutos. Vargas, inclusive, extinguiu partidos políticos, tudo sob a tutela dos tenentistas, já com patentes mais altas, para o bem do Brasil. Em 1945, a opinião pública comprou a ideia de redemocratização, defendida por políticos, jornalistas e intelectuais, como Monteiro Lobato, que chegou a ser preso. Tentando resistir, Vargas articulava, só que decidiu nomear o irmão, Benjamin Vargas, para a chefia de polícia da capital, no Rio de Janeiro. Quebrou a corrente. Beijo, era boêmio e frequentava cassinos. Isso desagradou os generais de plantão, que depuseram o presidente e mandaram o caudilho de volta para São Borja, no Rio Grande do Sul. Mas, como eu sempre digo, sempre tem um mais. Vargas não era bobo. Antes de cair, mudou as regras do jogo, restabelecendo partidos políticos e criando novos, e um para chamar de seu. Sabe qual era? Olha, pensa bem aí. Acertou quem disse PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. A sigla era uma das bases do getulismo e aglutinava os trabalhadores urbanos sindicalizados, controlados pelo Ministério do Trabalho. Meu Deus do céu, isso não te lembra nada, não? A história é cíclica, né, pessoal? Também criou o Partido Social Democrático, que era formado pelos interventores dos estados e o alto escalão do governo, a elite do funcionalismo. O mesmo PSD que hoje está na mão do Kassab, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Dilma. Bom, mas o PTB era getulismo na veia, criado para a massa trabalhadora, beneficiada com a Carta del Lavoro Brasileira, a CLT. Os comunas odiavam Getúlio porque ele atraiu o proletariado urbano. Nessa época, ainda no curso de engenharia, Leonel Brizola começou a organizar a juventude do PTB no Rio Grande do Sul. Conheceu lá e casou com Neuza Goulart, irmã do João Goulart, que mais tarde seria presidente da República, depois da renúncia do Jango. Fica atento porque tem mais história. A década de 1950 espraiou pelo Brasil a influência esquerdista que já circulava pela América Latina, a partir de Cuba, de Fidel e Che Guevara. Pelo PTB, Jango e Brizola foram eleitos deputados estaduais no Rio Grande do Sul. O discurso populista igual ao de Getúlio deu ao Brizola uma rápida ascensão política. Foi deputado federal, depois prefeito de Porto Alegre, até ser governador dos gaúchos em 1958. Durante esse período, ele estatizou a Companhia Telefônica, que era uma empresa de capital americano. Jango, afiliado político de Getúlio, também assimilou rápido o discurso comunista. Quando foi secretário de Justiça do Rio Grande do Sul, atuou para melhorar as condições dos presídios e também a qualidade de vida dos presos.
Ele também foi ministro do Trabalho do governo de Vargas e mantinha o controle dos sindicatos no momento de insatisfação da classe média. O general Eurico Gaspar Dutra venceu a primeira eleição depois do fim do Estado Novo. Austero, ele arrumou a casa economicamente, mas a oposição mantinha tão vivo o populismo getulista que nas eleições de 1950 prevaleceu o queremismo. Queremos Vargas! Queremos Vargas! Ele disputou e ganhou a primeira eleição por voto livre. Voltou ao Palácio do Catete nos braços do povo e cercado pelas intrigas da caserna. Isso te lembra algo? Bom, o resto dessa história com Brizola, PTB, PDT e Roberto Jefferson você vai ver no próximo vídeo, tá ok?